ou ela vem voltada para a tecnologia. Por exemplo, um lápis. Um lápis grafite, que eu faço a pontinha e tal. O lápis, ele já é uma evolução, então ele ele já pode ser chamado de algo tecnológico. Agora, quando eu coloco o D depois do T, é porque eu já estou falando do mundo digital, que é o mundo que a gente tem vivenciado hoje. Não seria possível somente com tecnologia se um intercâmbio desse, por exemplo, uma baiana fazendo um bate-papo com o pessoal do Sul, né? Então, a ideia deles colocarem, e vocês vão ver muito falando sobre isso, o TD, o TDIX. Oi, Thaís. Oi. Eu comecei a gravar agora, porque eu esqueci de botar a gravar um pouquinho antes. Tá. Eu nunca gravo as minhas aulas, então acabou passando, né? Agora eu lembrei. Tá? Então, comecei a gravar agora o workshop, só para avisar. Ok. Então, vamos lá. Acho que minha tela agora já está compartilhada com vocês. Sim, Pro? Sim, já está compartilhada. Pronto. Então, só vou abrir aqui, ó, a temática do nosso bate-papo. Então, a gente tem aí como tema o agronegócio, né? Um tema que, principalmente aqui, Bahia, Nordeste, ele é muito pesado, ele tem toda essa... aqui a gente tem um celeiro muito grande de agronegócio. Então, assim, eu tenho um primo também, que ele tem uma fazenda e ele trabalha com isso, e aí eu comecei a me interessar. Apesar de ser coach em tecnologia educacional, eu gosto muito das tecnologias que vêm para o campo, né? Que facilitam o manejo com o campo. Então, justamente por isso eu peguei aí, para a gente bater esse papo sobre agronegócio 4.0, inovações tecnológicas no campo e os seus impactos na produção agrícola. A gente vai, em alguns momentos, falar também da pecuária, mas a área mesmo que eu tenho muito mais contato é a produção agrícola, tá bom? Mas, para a gente começar mesmo, de verdade, eu preciso saber o que você já sabe sobre o assunto. Então, como é um workshop, a gente não fala sozinho, né? Então, eu vou colocar um link aí no chat, é um Mentimeter. Esse link vai aparecer para vocês pedindo uma frase sobre o que vocês já sabem sobre agronegócio ou inovação tecnológica sobre o campo, para eu saber como proceder a minha fala. Se eu posso dar uma acelerada, se eu posso ir devagar. Então, deixa aqui abrir o chat, vou colocar o link. No link não pede o nome de vocês, tá? Então, fiquem à vontade para colocar aí o que vocês sabem sobre a temática. Pronto, o link está aí. Veja se aparece. É só clicar no link. Clica no link, vai aparecer uma caixinha de diálogo, você coloca o que já sabe sobre a matemática. Deu para abrir? Deixa eu ver aqui. O link está aí. Veja só se o link abre para vocês, que o link geralmente ele abre assim, quando a gente clica no link, ele abre a caixinha. Aí ele abre essa caixinha. Tá. Pessoal, só comentem aqui depois, então, no chat, se vocês conseguiram abrir, e já façam isso agora e coloquem ali as informações. O agro é tudo, Jonathan. O agro é tudo, o agro é top. Então, pronto, conseguiu, o agro é tudo, adorei. É isso mesmo. Então, deixa eu ver aqui o que vocês estão escrevendo, se vocês já começaram, a gente já tem algumas aí. Pode botar uma frase, tá? Até 250 palavras. Então, vocês podem começar a colocar. Tem um pouco só, ok. Acho que o Matheus botou o nome dele. Não precisa colocar o nome, é só o que você já sabe, tá bom, Teu? Se quiser, pode clicar no link de novo, não tem problema. Isso, clique, coloquem aí, gente, escrevam as frases, o que vocês entendem. Bem pouco, mas o que? Pensem, sei lá, coloquem qualquer coisa. Qualquer coisa. Que vocês entendam o que é esse agronegócio, o que vocês sabem. Isso, o que é esse 4.0, né, que a gente vê. O que vocês esperam? Ai, que legal, já sei um pouco, pois minha família já produz. Poxa, que bacana! Aqui nós temos alguns, Thaís. Muito legal. Tem uns que eu enxerguei, eu digo, esses já tem, inclusive, o 4.0. E, Thaís, o Guilherme Olis pediu para te repetir o link novamente, porque ele caiu da chamada e agora voltou, não pegou no chat ali. Pronto, coloco agora para você novamente, sem problema. Deixa eu só voltar aqui. Você caiu e se machucou? A gente fica agora.
Até as piadas já estão mudando com esses novos tempos. Pronto, tá aí o link de novo. Opa, vamos lá para eu saber por onde eu começo. Então, isso aqui é um canal que eu gosto bastante. Acho que a escola você já usa, Pro? Usamos. Usamos. Eu não usei na minha aula, usei uma vez só com as turmas do primeiro ano. Mas tem colegas que nós aprendemos numa formação com a Moderna. E aí tem colegas que usam mais seguido. Pronto, beleza. Então, aí eu tenho, para saber por onde começar, então vamos lá. Primeiro tem, sei um pouco só, bem pouco, ok. Agro é tudo, adorei, essa frase é muito show. São as atividades que envolvem a pecuária e a produção agrícola, perfeito, quem colocou isso, muito legal. Já sei um pouco, pois minha família produz, que atualmente o trabalho está mais ágil, olha só, devido à inovação das máquinas, muito bem. Não sei muita coisa, mas entrei para conhecer mais sobre o assunto. Poxa, que legal, espero que a gente consiga debater bastante esse tema. Não sei muito sobre plantação, sei bastante sobre a lida com gado e cavalos. Ai, joia, pecuária, né? Bom, eu conheço um pouco de soja e arroz, que são as culturas que meu pai planta. Pô, que bom! Li um livro do Dirceu Gassen, que foi um dos melhores agrônomos da região sul, então sei um pouquinho, bacana. Então, troca experiência com a gente, tá? Agronegócio é um negócio que corresponde a várias produções de coisas ligadas à pecuária e agricultura. É um negócio que é o agronegócio, muito legal. Toda a cadeia produtiva, agrícola, pecuária. Não sei muita coisa, mas me interesso muito pelo assunto, por isso entrei para conhecer mais. Poxa, que bom. Tiago, né, colocou tudo relacionado à tecnologia na agricultura, sendo venda de produtos ou algo do tipo. O Nicolas colocou, sei pouco sobre o assunto, ok. Fui criada no campo e sempre convivi com a evolução da tecnologia na fazenda da minha família, que bacana. Por exemplo, o GPS nas máquinas agrícolas e os seus benefícios, e quero conhecer mais. Eu espero te ajudar, viu? Eu conheço um pouco das culturas aqui da minha região, soja e arroz, beleza. Já conheço bastante. Nossa! Desde pequeno já gostava do assunto. A tecnologia é muito importante para a agricultura. Conheço mais sobre soja e arroz, que é o que plantamos aqui. Poxa, muito legal, gente, muito legal. Muito obrigada aí por esse mural. Nós fizemos o nosso mural, né, inicial. Então, agora eu vou voltar para cá, para compartilhar minha tela com vocês novamente. Então, já sei aí que nós temos tá bem equilibrado, né? Nós temos uma galerinha aí que já conhece bastante, temos alguns que não conhecem tanto, mas temos uma galerinha aí que já está por dentro, justamente pela família, né, já trabalhar com isso. Então, para início de conversa, e aí quem já sabe, vai só reiterar o que já conhece, vamos lá. Então, eu trouxe todo quebradinho, a temática primeiro, para aqueles que não conhecem ou conhecem pouco, se aprimorar e se apropriar na realidade da temática, tá? Então, eu coloquei lá a temática agronegócio e 4.0. Então, vamos por partes. O que é o agronegócio? Agronegócio nada mais é do que os processos e operações relacionadas à agricultura e pecuária. Então, desde a produção de seus produtos até a comercialização. Então, quando eu falo de agronegócio, eu estou falando de tudo que depende da terra para ser comercializado. Da terra que eu falo da plantação, que é a agricultura, e dos animais que vivem na terra aí, que eu vou falar da pecuária. E quando eu falo também, a gente tem aí também uma cultura muito forte, e principalmente aqui na Bahia, eu vou citar muita coisa da Bahia porque é a minha realidade, tá? Mas vocês vão fazendo uma ponte com o que vocês já conhecem da região de vocês. Aqui na Bahia a gente tem uma cultura muito forte de tilápia. E a tilápia, né, que faz parte aí dessa pecuária, eles são muito cultivados em cativeiros mesmo. Então, aqui é muito, todo lugar que você senta, acho que pela proximidade com o mar também, né, sempre vão te oferecer uma tilápia, seja frita ou em nível de muqueca, acho que vocês já devem ter visto, assim, ou até em entrevistas e tal. Aqui na Bahia é muito forte a questão de muqueca, porque justamente a gente tem essa pecuária muito forte com relação a peixe, né, a piscicultura. Então, quando eu falo de agronegócio, eu vou falar dos negócios que envolvem os animais e que envolvem a agricultura. Então, daí veio o nome agronegócio. Então, toda vez que vocês ouvirem falar de agronegócio, o agro é tudo, né? Como o colega falou aí. O agro é tudo justamente porque tem essa mescla, agricultura e pecuária. E aí é um grande negócio. Mas para a gente entender como esse negócio acontece na prática, funciona da seguinte forma. E eu trouxe aqui para a gente entender, a gente fala muito uso da porteira, né? O porteira, acho que aí no Sul fala porteira, São Paulo fala porta. Então, a gente tem aí, ó,
Quando eu vou falar de agronegócio, observe que eu botei uma setinha aqui embaixo, falando do fluxo que funciona aí as coisas. Então, eu começo na realidade de trás para frente. Então, eu analiso o mercado primeiro, eu analiso o mercado consumidor. Então, por exemplo, o que é que está sendo mais consumido, o que é que eu posso vender que realmente vai ter uma aceitação desse público, para que eu não tenha prejuízos quando eu for fazer alguma organização na minha fazenda. Então, se eu vou fazer algo voltado para a pecuária, eu preciso ter um mercado, um consumo do que eu vou fazer com a minha pecuária. Se eu tenho um mercado, não, eu quero investir na agricultura. Então, tá certo. Em quê? O que da agricultura? Na soja, no milho? Então, eu tenho que analisar primeiro o mercado consumidor. Analisando o mercado consumidor, é que eu vou entender se, vamos supor, vou trabalhar com o arroz, tá? Eu quero que a minha fazenda seja uma fazenda de arroz, vou trabalhar com essa agricultura. Ok. Você tem mercado para isso? Onde você tem a sua fazenda que vai produzir esse arroz, como vai ser até esse arroz da sua fazenda chegar nesse consumidor? Então, eu tenho aqui que pensar se eu vou precisar de uma indústria, se eu vou precisar aqui de uma transportadora do meio de transporte. Quando eu penso em meio de transporte, eu tenho que pensar no combustível que vai ser utilizado, se eu vou fazer parte de uma cooperativa, se o que eu vou vender vai ser exportado. Então, eu vou pensar aí não só em caminhão pelo Brasil, mas eu vou pensar em navios para sair, para tirar esse mercado, esse produto daqui que eu estou plantando para que vá para fora. Então, por isso que o fluxo com relação ao agronegócio vem primeiro pensando no que é que vai ser consumido, no mercado e a exigência do mercado para que eu consiga produzir, tá? Pensando nisso, então, eu vou ver agora o que vem antes, por isso que a gente usa porteira. Então, eu vou ter antes da porteira, então, eu vou produzir o arroz. O mercado está pedindo arroz. Então, eu já sei que eu posso plantar arroz aqui. Agora, como eu vou plantar o arroz? Aí eu vou para antes da porteira. Então, pensa aí na fazenda, penso aqui na minha fazenda, e eu penso que tem aquela porteira. Nesse sentido, não é figurativo, tá, gente? É a porteira mesmo. Então, olha, aquele quadradinho da minha fazenda, que está próprio para produzir arroz, dentro da porteira, eu vou pensar agora, esse arroz vai ser produzido de que forma? E aí eu venho agora, antes da porteira. Então, eu saio, abro a minha porteira, vou agora lá fora investigar como anda o mercado para mim fazer empréstimo, né? Então, eu vou ao banco, vou tomar um empréstimo para poder investir em produtos para alavancar aí essa produção. Eu vou precisar de trator para ajudar na colheita. Eu vou precisar de alguém que me ajude a medir a temperatura, como isso vai funcionar. E aqui a gente tem um símbolo de Brasília, porque toda a documentação ela precisa estar em ordem para que não tenha nenhum tipo de prejuízo lá na frente com nota fiscal, por exemplo. Então, quando a gente pensa o agronegócio na prática, começa a pensar no mercado consumidor, em como você vai fazer o seu produto chegar no mercado, analisar como você vai cultivar isso dentro da porteira, dentro da sua fazenda, e investigar o que precisa ser feito antes de iniciar essa produção. Então, antes da produção, eu preciso pensar em todo o mercado que tem para me oferecer no sentido financeiro, para que eu consiga fazer esse produto chegar até o consumidor, certo? Por isso que a gente fala do fluxo de informações. Analisar o mercado é muito importante. Então, quando eu penso em agronegócio, eu tenho que pensar que aquilo vai ser a minha fonte de renda. Por isso que eu tenho que analisar. Por exemplo, eu chego vamos supor que a cultura aí no sul não seja tanto como eu estava conversando anteriormente com a Promilena, e ela me falando que aí a cultura é muito forte de churrasco. Imagine se eu vou para o sul, trabalhar com piscicultura, e o forte daí é churrasco, eu quero vender peixe. Então, eu tenho que saber qual é a cidade que mais consome peixe. Eu tenho que saber como vai ser a temperatura da água para que esse peixe sobreviva. Então, é uma análise que a gente tem que fazer de mercado, uma análise do consumo, uma análise de quanto eu vou gastar, para que no final não tenha prejuízos. A gente vê muita gente que, eu comprei uma fazenda, uhul, beleza, eu acho que eu vou comprar tal coisa. No agronegócio não existe achismo. No agronegócio a gente tem que pensar em rentabilidade,
Porque se eu estou investindo, é porque eu quero um retorno lucrativo. Claro que no início a gente tem muito mais gasto, claro, todo início é assim, a gente gasta muito mais até que esse retorno venha, mas até isso precisa ser analisado antes. Então, se eu vou fazer qualquer tipo de cultura, qualquer tipo de agronegócio, eu tenho que analisar com muita calma, analisar todos os gráficos para que não tenha prejuízo. E pior, gente, a frustração de quem tinha um sonho de ter algo e que no final das contas, aconteceu muito aqui e acontece, a pessoa no final fica tão endividada que perder a própria fazenda. Então, é um risco se for feito de forma aleatória, por isso que hoje a gente tem aí no mercado tantas empresas, a gente vai falar até sobre isso. Quer começar um negócio? Vamos lá. Então, quer começar? Analisa o mercado. Não tem muita experiência? Procura o Sebrae, procura a Embrapa. Vamos atrás de empresas que possam nos ajudar e de forma gratuita, tá? Que possam nos ajudar com relação a esse negócio que eu quero abrir. Ok? Vamos lá. Já falei do agronegócio, o porquê que eu coloquei, né? Temática agronegócio, agora por que 4.0? E aí eu preciso um pouquinho pegar a história que a gente tem, né? A nossa história de indústria. Então, nós iniciamos lá com a mecanização a vapor, acho que todo mundo já estudou história, e a gente tem um público aqui de oitava ao médio, todo mundo já estudou a Revolução Industrial. Então, nós começamos em 1784 com a indústria 1.0, porque era aquele vaporzinho mesmo, eu lembro, até aqui, fazendo parte dessa indústria 1.0, quando chegou o ferro a vapor, ferro de passar roupa. E o ferro era, minha avó até hoje tem na casa dela, a casa dela é bem às vezes as pessoas que querem visitar para saber como era antigamente as casas, que as pessoas viviam, ela tem um ferro a vapor, e esse ferro era assim, era bem pesadão, abria embaixo e jogava aquele carvão, sabe aquele coisa de fazer o churrasco que vocês tinham? Então, ele jogava, colocava dentro do ferro e passava a roupa. Qual era o problema que nós tínhamos? O problema todo era... Peraí, deixa eu só pegar isso aqui para fechar. Então, aqui, qual era o maior problema que nós tínhamos? Como era de carvão, né? Ferro em brasa, né? Que a gente chama... Como era brasa, então você passava a roupa, nossa, ficava muito esticadinha, só que ficava um fedor de fumaça impressionante, estagnado mesmo, sabe, na roupa. Então, viu, assim, Thaís? Essa tecnologia do passado era igual aqui também, então acho que é uma extensão do Brasil. Aí na Bahia tinha ferro a brasa, aqui também. Aí, né, gente, por isso que a gente colocou hoje, a gente, né, os estudiosos aí, muitos teóricos têm falado sobre isso, a gente tem aí a Lília Baci, que é até uma Pantano, temos aí profissionais da área que colocam agora o D na frente justamente por isso, né, porque esse ferro a vapor era uma tecnologia, só que não era a que nós temos hoje, que é uma tecnologia digital. Então, essa tecnologia, né, a vapor e tal, é considerada participação da indústria 1.0. Em 1870, a gente já tem aí, né, a eletricidade chegando, a questão da combustão, a produção já começa a ser em massa, e aí a gente já tem a indústria 2.0. Em 1969, a gente já tem a indústria 3.0, quando é iniciado aí, né, computadores, internet, acho que vocês já devem ter visto aí começa a indústria 3.0, começa o Fordismo, né, com a fabricação daqueles carros mesmo da Ford, Henry Ford, e aí começa toda essa produção, tem até um filme de Charlie Chaplin, que é Tempos Modernos, que ele fala justamente sobre isso, né? Aquela produtividade em excesso para abastecer o mercado. E hoje nós chegamos à indústria 4.0. O que é isso? É o mundo cibernético. É a IoT, ou seja, a internet das coisas, a inteligência artificial. Então, nós estamos vivendo uma revolução não só na indústria, nós estamos vivendo uma revolução de verdade digital. Uma revolução que acho que a gente nunca imaginou que pudesse acontecer, e hoje a gente tem tudo aí na palma da mão, a gente está tendo aí um intercâmbio como esse aqui, que talvez se estivéssemos ainda só com o uso simplesmente puro da internet, não seria possível, né? Então, nós chegamos num mundo hoje totalmente informatizado, totalmente cibernético. A gente antes falava só em bullying.
Hoje nós falamos em cyberbullying. Antes nós falamos em espaços culturais. Hoje nós falamos em cyberespaços. Então, a tecnologia hoje não é simplesmente tecnologia por si só. Já é uma tecnologia digital, atrelada a tudo isso. Então, a gente pega esse agronegócio 4.0 justamente por isso. Então, a indústria foi avançando, e eu vou passar aqui agora, a indústria avançou, mas a agricultura também. Então, eu trouxe aí, assim como a indústria avançou, eu trouxe aí para a gente entender a agricultura, esse avanço aí da agricultura. Então, a gente tinha aí uma agricultura feita à mão, se vocês lembrarem e puxarem um pouquinho da memória, nós tínhamos antigamente uma agricultura de subsistência, que era, eu tenho arroz, eu cultivo arroz, você cultiva feijão, vamos trocar, né? Começou assim, há muitos anos antes de Cristo, né? Então, e foi-se durante muitos longos anos dessa forma, até que, do mesmo jeito, chegou a máquina na indústria, a agricultura também passou por isso. Tivemos aí agora a agricultura 3.0 com a automação, né, e a sustentabilidade, e hoje nós estamos na era digital e a agricultura também passa a ser agricultura 4.0, assim como pecuária 4.0. Mas como o nosso foco hoje vai ser com relação à inovação no campo, por isso que eu fiz questão de trazer a agricultura. Então, nós estamos vivendo a revolução 4.0 em todas as esferas da economia, em todas as esferas de verdade, não só a economia, né, gente? Mas na esfera da vida, eu acho, porque até a medicina, ela está passando por isso. Então, até nós, né, nós agora, enquanto escola, estamos passando por isso. Talvez se a gente chegasse o ano passado e eu dissesse assim, olha, Colégio Espírito Santo, ano que vem, as aulas todas vão ser de forma remota, tá? Então, se preparem. Nossa, acho que poderiam já tacar pedra na cara da gente, sabe? Poderiam falar, é louca essa pessoa, sabe? Uma coisa é a gente colocar atividades na plataforma, outra coisa é você ser realmente aula remota e acabou. Não tem ainda, não tinha como pensar em aula presencial nesse momento de pandemia, a gente se reinventou. E por que isso foi possível? Por causa do mundo digital, por causa dessa esfera digital. Então, nós chegamos hoje num patamar em que ou você consegue fazer parte desse mundo digital, ou a gente fica aquém do que a sociedade está nos cobrando. Então, hoje não faz mais sentido, por exemplo, eu não saber nem ligar um celular, nessa era que nós estamos. Eu não sei como é que mexe. Uma coisa é você entender de tecnologia. Outra coisa é você saber que o celular hoje dificilmente vai ser analógico, né? De teclado mesmo, com aqueles gominhos. Hoje ele é muito na esfera digital. O teclado é touchscreen, né? Então, tudo isso mudou. E mudou para... Aí a gente tem dois lados. Mudou, ora, para o lado positivo, ora para o lado negativo, porque a gente sabe que tem os dois lados da moeda, né? Então, para isso, eu queria trazer esse vídeo para vocês aqui, ó, para entender tudo que a gente falou. E é um vídeo da Embrapa, muito legal, ele é bem pequenininho, só para a gente entender essa evolução até chegar aqui no campo, tá? Me digam, não, eu vou ter que voltar aqui, porque eu tenho que voltar para colocar em apresentação de vídeo, tá? Mas até aí tá tranquilo, pessoal? Tá dando para vocês entenderem, basicamente, o agronegócio, essa revolução toda que nós estamos vivendo? Tá tranquilo aí? Dá um okzinho para a tia, dá... Tudo ok, respondeu o Felipe Barbosa aqui no chat. Eu estou entendendo, agora tu está vendo aí, né? Gente, qualquer dúvida, fique à vontade, tá? Fiquem à vontade, joguem duro aí, para poder a gente tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Pessoal, vocês podem ir colocando as dúvidas no chat, que eu abro o microfone e já mando para a Thaís na hora, tá? Isso, muito bem. Deixa eu dar uma carregadinha aqui, deixa eu aumentar o meu volume, que estava baixinho. Deixa eu carregar e eu mostro para vocês aqui. Pronto, tá carregando. Opa! Isso. Espera aí, que agora deu... Agora acho que vai. Vê se tá ouvindo, viu, Pro? Quando começar... Deus já tá passando direitinho. Ok.
Bem legal, né? Vocês conseguiram entender a ideia? Deixa eu só parar aqui. Esse vídeo tá lá no próprio portal da Embrapa, tá? Eu acho muito bacana, porque ele já traz como nós estaremos em 2050 e deixa muito claro que o Brasil ele tem um potencial incrível para o agronegócio, incrível. Então, excelente, né, Pro? Então, assim, nós temos que entender, e eu falo muito isso aqui, a gente tem colegas no interior que, eu quero ir embora para a capital. Gente, dá para a gente conseguir fazer a coisa acontecer aqui mesmo. Dá para a gente fazer isso, entendeu? Depende agora de como... Deixa eu só voltar aqui e abrir aqui de novo. A gente só tem que descobrir, como eu mostrei anteriormente para vocês, a gente só precisa descobrir qual é a cultura e qual é o mercado consumidor que eu vou ter nas proximidades de onde eu moro. Eu acho que para a gente ser feliz ou para a gente ganhar realmente dinheiro para manter a família, para manter tudo o que a gente tem em mente, não precisa sair para ir para a capital. Eu não preciso fazer isso. Eu consigo muito bem me manter no interior. Agora, isso depende do estudo que eu faça, depende muito do que eu me propunha a fazer. Então, por isso que eu fiz questão de trazer esse vídeo, porque, assim, o Brasil é um mercado muito ascendente, tá aí crescendo de vento em popa com o mercado. E aí a gente vai parar agora, né, de chamar de agronegócio, porque a coisa tem que ser americanizada, eu não sei porquê até hoje, porque os Estados Unidos querem dominar até a nossa fala, né, mas a gente precisa ficar por dentro das coisas, e se for para mudar, para a gente fazer parte desse mundo, então a gente muda até a nossa linguagem. E é por isso que
falar em agronegócio, eu falo muito agronegócio Brasil, perdão, tá? A gente fala muito agronegócio Brasil, mas quando eu parto para mundo afora, a gente vai falar em agrobusiness, né? Acho que é até mais chique, né, gente? Pensa aí, você trabalha com o quê? Com agrobusiness. Então, a ideia é a mesma coisa, tá? Agrobusiness, agronegócio 4.0 por causa da era digital. Então, quando eu penso aí no agrobusiness, primeira coisa que eu tenho que pensar em como eu vou estruturar, lembra, antes da porteira. Então, eu tenho que pensar em que eu vou investir na minha fazenda para que eu consiga entender, por exemplo, a primeira coisinha aqui. Ó. Eu tenho tratores autônomos. Então, se eu vou pensar aí numa agricultura e eu quero entrar no mundo 4.0 na minha fazenda, eu quero que isso realmente seja rentável e que eu não fique restrita ao consumismo do Brasil, mas quero pensar para fora, então a gente precisa fazer isso com muita cautela, conhecendo realmente como deve ser feito o negócio. Então, eu vou pensar aí, vou fazer a agricultura, vamos pensar em tratores autônomos. O que é um trator autônomo? Eu consigo fazer a programação desse trator e ele sabe exatamente, é como se fosse um carro que tem piloto automático, por exemplo. Então, eu vou pegar o trator, deixar colocar todos o que ele tem que fazer e não precisa necessariamente de um motorista ali. Quando a gente coloca o motorista em cima de um trator desse, é mais para ele estar na parte digital, verificando, né, se vai ter alguma intercorrência e tal. Mas nós já temos produção de tratores inteiramente autônomos nesse sentido. Que trabalha com o quê? Com inteligência artificial. Não sei se vocês lembram, que o filme é muito antigo, o AI-5, que era uma inteligência artificial mesmo, que era um robozinho que ele foi criado para ser filho, né, de uma família, mas quando ele foi criado, ele tinha toda aquela inteligência para saber, né, quem era o pai, quem era a mãe, como ele se comportava e tal, até que chegou um ser humano na família mesmo, e ele foi descartado. Então, essa inteligência artificial é justamente para fazer com que eu programe tudo e esse programa já me deu uma devolutiva sem eu necessariamente ter que ir no campo fazer essa visitação, tá? Pensando em inteligência artificial, eu pensei na IoT. IoT é a internet das coisas. Então, por exemplo, eu estou aqui com o meu celular, mas eu estou interligado aqui com o sensor que eu deixei lá na minha agricultura. Qualquer intercorrência que acontecer lá, eu sou notificada por meio desse aplicativo. Então, são coisas muito inteligentes e que estão... Coisas inteligentes. Nossa, a gente está falando aí de coisa inteligente. Pense aí, que nível chegamos do mundo digital, hein? Então, a gente está pensando aí, por exemplo, eu tenho uma colega que ela já tem, é uma geladeira, e a geladeira informa quando acaba algum tipo de alimento que ela não pode ficar sem. Então, é uma internet das coisas que estão interligadas, né? Ela consegue de qualquer lugar, olha, acabou os ovos lá na minha geladeira, em casa. Então, eu já sei que eu tenho que comprar, porque eu sou notificada aqui no meu aplicativo. Isso é a internet da coisa. São coisas que estão interligadas por meio da internet, por meio aí de uma inteligência artificial. Aí a gente tem, a depender do que vocês forem fazer na fazenda de vocês, olha, toma posse, vocês podem colocar drones para monitorar, e a gente tem trabalhado muito com isso, né, com esses drones, fazendo todo o mapeamento dessa fazenda, o mapeamento até de, por exemplo, verificar os bois no pasto, que um desapareceu, se perdeu da manada, então tudo isso dá para a gente investigar por meio dos drones. Agricultura de precisão. Então, nessa agricultura de precisão, eu vou dar uma pausa aqui para a gente entender um pouquinho. Pessoas que ainda fazem queimadas, por exemplo, sem permissão nenhuma. Então, eu chego aqui, já plantei cana-de-açúcar, aqui acontece muito, plantou a cana-de-açúcar, então, para limpar o pasto da cana, para limpar aquele terreno, as pessoas tocam fogo de qualquer maneira, e aí a gente tem aí grandes queimadas, e já foi, né, constatado, mais de 80% das queimadas são de causa humana. Então, assim, a gente olha e vê assim, poxa, por que se eu já tenho um conhecimento que eu não posso fazer, por que eu faço? Eu já vi pessoas e agricultores daqui fazendo, não, mas eu controlo. Gente, quando passa o vento, ninguém controla fogo, não. Não tem condições. Então, esse negócio de que eu controlo, não controla. Tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Quando eu faço agricultura de precisão, é para ser preciso e assertivo naquilo que eu vou usar como procedimento para ou limpeza, ou ajustes de
qualquer vermifuga em animal, qualquer tipo de inseticida que eu venha usar, então tem que ser muito preciso para que não haja nenhum tipo de problema, nenhum tipo de prejuízo, tá? Outra coisa, sensores, a gente já tem isso muito, né em alguns, principalmente animais matadouros, né? Eles analisam por meio dos sensores se aquele animal já pode ou não ser abatido quando ele passa. Aqui a gente fica parecendo um retângulozinho, e aí o boi passa e eles já analisam tudo isso, como se fosse, eu chamo esses sensores como se fosse um ultrassom do próprio animal, né? Mas tem sensores também que já analisam como anda até a qualidade, né, do solo, eles já conseguem fazer isso. E tem os braços robóticos também. Né? Então, esses braços robóticos a gente vê muito em produção de alface, por exemplo, né? Que coloca lá na estufa, e aí tem que ser muito delicado com relação a colocar qualquer tipo de esterco, né? Nem esterco que chama, aqui fala muito esterco, mas para ajudar no crescimento dessas plantas, orquídeas também, que são muito delicadas. Então, a gente já tem esses braços robóticos para ajudar a gente aí. Qual é a profissão do futuro que eu acredito com relação ao agrobusiness ou o agronegócio? É o profissional agrodigital. Olha só onde nós chegamos. Então, assim, quem quer trabalhar realmente com o agronegócio, precisa... Olha aqui o braço, ó, que eu estava mostrando para vocês, tá vendo? Esse é o braço robótico. Então, assim, se eu quero... Não, Thaís, eu vou investir. Eu não vou sair, eu vou investir aqui na minha região. Minha família já tem uma fazenda que trabalha com isso. Então, gente, de verdade, invista no mundo digital. Comecem a estudar tudo que diz respeito ao agronegócio e principalmente a cultura que você quer ter dentro dessa fazenda. Então, é uma das profissões que tem crescido demais, justamente porque as grandes fazendas, como elas ficam localizadas no interior, tem muitas pessoas lá que não dominam essa ferramenta, não dominam a tecnologia. Então, a gente já tem aí alguns aplicativos que... Thaís, chegou uma pergunta aqui do Enzo. Pode falar. Ele colocou assim, ó, mas professora, como seria a redução de desperdícios e custos? E qual seria a relação com a produtividade? Exato, isso aí é estudo para a gente saber primeiro. Para eu pensar com relação à sustentabilidade, para eu pensar com relação a esse não gastar, por exemplo, muita água, não gastar... Tudo isso tem que ser analisado, tá? Eu não entrei muito nessa parte justamente porque depende da cultura que você queira. Depende do que você quer como negócio na sua fazenda. Por isso que tem que chamar um profissional para analisar. Então, por exemplo, aqui no semiárido, aqui, para trabalhar com a piscicultura, a temperatura da água, às vezes, ela fica muito elevada e as tilápias não suportam. Então, tem esse profissional, que é o agrodigital, ele vai na fazenda e ele analisa, tá, a cobertura que tem que ser feita, por exemplo, nesses lagos, né, que eles fazem. Então, tem que analisar a cobertura. Então, se eu vou cobrir aqui, qual vai ser o tipo de cobertura para que também não deixe a água tão fria. Então, tudo depende da cultura para eu analisar como eu vou trabalhar a questão da sustentabilidade, como eu vou trabalhar a questão do não desperdício, né, tudo isso tem crescido também junto com o profissional agrodigital, porque se ele é o profissional da área, ele precisa analisar todos esses pormenores que não estão no olhar daquele que vai produzir. Então, por exemplo, eu posso entender da cultura do alface. Eu quero produzir o alface. Mas aí vem o profissional e diz assim, olha, você quer produzir o alface? Então tá jóia. Olha, para produzir o alface, você vai gastar X com água por mês, por exemplo, porque você vai botar tantos hectares de alface. O alface, ele é delicado, a gente tem que analisar se vai ser alface crespa, alface verde, alface disso. Tudo depende da cultura. Entendeu, Enzo? Será que deu para ver aí, se deu para explicar para o Enzo, Pro? Sim, agora ele vai responder para nós aqui. Pronto, qualquer coisa você grita aí de novo, fala de novo. Então, vamos lá, a ideia é justamente essa. Então, quando eu falei lá no início da porteira, antes da porteira, ou atrás da porteira, porque a gente ele agradeceu, dizendo que entendeu sim. Ok, valeu. Então, assim, a ideia é a gente analisar o espaço que a gente tem, a temperatura do lugar onde você está, para saber qual cultura você tem que fazer ali. Tá? Por isso que não pode ser feito de forma aleatória, porque senão dá prejuízo. Não basta a gente ter o saber da cultura. Por exemplo, eu conheço tudo de galinhas. Então, se eu conheço tudo de galinha,
é simplesmente, vou colocar aqui, eu vou cultivar galinha, ótimo. Eu vou trabalhar com galinhas aqui. Eu vou fazer um aviário, vou cuidar e acabou. Não é assim que funciona. Eu posso entender da galinha, mas eu posso não entender do que ela precisa realmente para poder conseguir ser abatida, por exemplo, em 45 dias. Então, você pega um frango hoje, em 45 dias, ele está bom para o abate. Como é que eu sei isso? Porque a gente, na própria cultura dessas aves, a luz tem que estar acesa 24 horas, para ela não parar de comer, porque se ela para de comer, ela não vai engordar. Se ela não vai engordar, ela não está pronta para o abate. Então, a gente precisa ter esses estudos todos antes de fazer qualquer tipo de investimento, para que a gente não tenha prejuízo, tá? E aí eu trouxe só algumas coisas que esse profissional precisa estar por dentro. Então, dos robôs, como eu mostrei para você, a manufatura aditivada, né, que são as produções de peças, as impressões, a gente tem que estar por dentro, o profissional tem que estar por dentro, fazer simulações, olha só, isso é extremamente bacana. Então, olha, eu quero cultivar aqui milho, faz uma simulação antes, calcula o terreno, vê se vai ter custo, como é que vai ser isso, o nome disso é simulação, e quem faz? O profissional agrodigital. Olha a integração horizontal e vertical dos sistemas, sabe? Dá uma olhada em como eu vou colocar esses dados. Então, eu fiz a simulação, como é que eu vou fazer um gráfico com isso para saber exatamente quando eu vou começar a ter lucro mesmo, a ter uma renda palpável, sabe? Internet das coisas, como eu mostrei para vocês, isso é muito importante. Os aparelhos precisam estar interligados com a cultura que você vai cultivar aí. O Big Data, né, que são as análises que a gente faz. Então, por exemplo, o Big Data é quando a gente coloca, por exemplo, você vai viajar, vamos supor, você quer viajar para Maceió. Aí você chega no seu celular e coloca viagem para Maceió. E você começa a pesquisar imagens de Maceió, olha que legal, depois você fecha e acabou. No outro dia, qualquer rede social que você abra, qualquer Chrome, o Firefox, qualquer navegador, quando você abre, tem lá, que tal viajar para Maceió? Nossa, você olha e fala, oxe, eu olhei isso ontem, como assim está aparecendo aqui de novo? O que é isso? Big Data, a internet das coisas. Então, ele já está interligado com os outros sistemas e percebeu que você quer viajar para Maceió. Então, é uma análise que eles fazem de dados, por isso que a gente fala, ó, entrou no mundo da internet, você não está sozinho. Você está sendo monitorado 24 horas por todos esses sistemas, tá? A nuvem, que a gente já usa, né? Antigamente, se você quebrasse um celular, meu Deus, quebrou o celular. Perdi todas as informações. Hoje não. A gente coloca aí uma conta, fica tudo salvo em nuvem, por isso que a gente faz tanto backup das coisas. Porque aí você pode, quebrou esse celular, ok, compra outro, faço backup de novo e pego tudo de volta. Tem problema, porque hoje a gente precisa armazenar todos os nossos dados em nuvem, né? Segurança cibernética, então a gente, já que eu tenho tudo da minha fazenda na palma da minha mão, nossa, eu preciso me cuidar. Então eu tenho que aí colocar, ter alguns cuidados de segurança para que não seja vazada essas informações para outros até concorrentes, né? E uma realidade aumentada das coisas também. Então, o que é isso? É como selecionar peças em um armazém, selecionar, guardar, tudo isso. Eu preciso entender esse mundo aqui. E é todo mundo que entende, Thaís? Não. E eu sou obrigada, Thaís? Não. Mas a gente precisa fazer ou buscar um profissional que entenda justamente para que o meu negócio não seja prejuízo, já que a gente está falando em agrobusiness, agronegócio, agro 4.0, eu preciso entender que a minha fazenda precisa entrar na era digital, tá? E eu trouxe aí para vocês também. Fica a dica aí para quem quer se aprofundar mais, são aplicativos super bacanas. A Baia, acho que vocês já ouviram falar da Baia. A Baia também fabrica, trabalha com a indústria farmacêutica. Então, tem o primeiro aplicativo, que é o Fox Baia, que ele identifica pragas que atingem as culturas, né? É muito legal esse Fox Baia, porque, assim, eu coloquei lá que eu estou vendo manchinha branca na folha do milho. E eu não sei o que é, então eu coloco lá, faço pesquisas e ele dá exatamente qual é o nome da praga e qual é o inseticida que eu vou usar para matar aquela praga, tá? E dosagens, enfim. O segundo é o Guia Inet, ele permite acessar imagens, ele tem um banco de imagens sensacional. Você tira, por exemplo, eu estou vendo uma manchinha preta aqui na folha do meu feijão. Não sei o que é, tira uma foto da folhinha, você tira uma foto. Quando você tira uma foto, esse Guianet fica parecendo que ele vai escanear isso e comparar com o banco de imagens que ele já tem e te dizer exatamente qual é o problema,
tá? O 3, que é o agritempo, para saber, né, questões climatológicas, se vai chover muito, nessa região chove muito, se não vai chover e tal, para tomar as devidas providências antes. Cotações agropecuárias, para quem quer ficar por dentro aí dos produtos e dos valores, né, de cada coisa, eu trouxe até a imagem dele aqui, ó, é muito legal. Baixa cotações agropecuárias, e aí o acorde eu quero saber, por exemplo, quanto está uma arroba ou o quilo de feijão nas regiões, ou arroz. Você vai escolher, eu escolhi nesse caso aqui, ó, soja e grão, como grão, tá vendo? E aí eu vou escolher o estado, vou ver quanto está aqui a saca, por exemplo. Então, a saca do feijão aqui, por exemplo, no Tocantins, está a R$ 57,00. Eu tenho aqui de R$ 62,00 em Cascavel, lá no Paraná. Então, dá para o pessoal analisar e saber exatamente, olha, o mercado do Mato Grosso tá bacana para investir. Olha, o Bernardo, Thaís, também está perguntando aqui. A permacultura seria uma forma de agro 4.0? Uso sustentável do meio ambiente em harmonia com a natureza? A permacultura. A permacultura o quê? Se seria uma forma de agro 4.0? Essa é a pergunta dele. Entendi. Não sei te dizer. Não sei te dizer, porque se eu não souber, eu falo também, tá, gente? Sim, não perfeito. Sei te dizer, porque assim, ó, para a gente dizer que está realmente dentro do 4.0, eu tenho que saber se essa cultura realmente está totalmente focada com o mundo digital, está totalmente interligada. Então, assim, eu posso ter a cultura que for, se não tiver interligado com o mundo digital, não é 4.0. Essa é a grande característica do 4.0, né? Isso, porque senão, não é simplesmente dizer, aqui tem tecnologia, se tem tecnologia, então está dentro do agronegócio. Não. Para estar dentro do agronegócio, no mundo business desse agro, tem que estar no 4.0, para estar no 4.0, eu tenho que estar no mundo digital. Então, eu posso ter qualquer cultura, se não tem nada interligando a todo o mundo como um complexo, como um todo, então não é 4.0. É a característica premissa do agronegócio 4.0, é ter interligação nesse mundo digital. Será que ficou claro? Tinha outra pergunta dentro dessa? Foi, Pro? Não me recordo. Não tinha uma pergunta, ele fez uma complementação, ele disse que entendeu, agradeceu. Não, okay. Ele complementou só dizendo para considerar a questão do uso sustentável do meio ambiente em harmonia com a natureza, mas aí foi respondido que não, né? O 4.0, na verdade, o que caracteriza é essa questão da tecnologia diretamente ligada, né? No mundo digital. Tem que estar no digital, tem que estar no digital. Se não tiver no digital, não está. Agora, sim, ó, o que a gente tem visto muito e tem aumentado muito é a questão realmente dessa sustentabilidade, tá? Eu não trouxe tanto afinco para falar sobre isso, mas a ideia eu acho que vocês devem ter visto muito, pessoas que já estão trabalhando aí com produtos totalmente orgânicos. Então, esses produtos totalmente orgânicos têm ganhado muito o mercado, e eu vou pensar aqui, eu tenho como frango, tá? Vou pular da ave de novo. Eu tenho uma galinha aqui, que eu vou trabalhar com essa galinha por 45 dias e ela já está pronta para o abate, para ir para a panela mesmo, gente, 45 dias. Sendo que o convencional de um frango normal, que é criado normalmente sem interferência do ser humano, sem interferência de todo mundo digital, tá? Sem isso, ela só pode ser consumida de 7 a 8 meses. Então, observe, de 45 dias para 7 a 8 meses, nossa, gente, isso é de um realmente 4.0 dentro desta galinha, porque, assim, 45 dias para dar ela pronta, significa que eu vou ter que trabalhar com essa galinha comendo 24 horas, significa que eu vou ter que ter luz ali, 24 horas para ela entender, porque a galinha, assim, enquanto tem luz, ela come. Se ela vê escuridão na cabeça dela, né, não coisa, é para dormir. Então, ela não, o pessoal, né, que trabalha com essa cultura, não deixam as galinhas dormirem, porque se ela dormir, ela para de comer, então não é interessante para o mercado, tá? Então, a gente tem... Agora, vamos pensar nessa sustentabilidade, Thaís. Como é que eu faço isso? Quando eu vou trabalhar com as aves, eu preciso de alguém que me forneça o milho para essas aves. Então, eu vou para a pessoa
que produtos é esse milho, só que assim, eu preciso de milho o tempo inteiro, porque a galinha não para de comer. Como vai ser, então, o plantio dessa pessoa que está ali plantando o milho? E quando o milho já tiver dado, por exemplo, o que é que eu vou fazer, então, com essa cultura? Então, tem gente que quer fazer de todo jeito, de qualquer tipo de jeito, e não dá certo, tá? Aí eu tenho que pensar na cultura, nessa cultura, em como eu vou manter essa sustentabilidade até na própria fazenda, no próprio local, para que eu não agrida tanto, né, a camada de ozônio que a gente tem aí, teve muitos prejuízos por causa das queimadas, e as pessoas fazem muito isso aqui também, queimam de qualquer jeito. Então, se eu pensar na sustentabilidade, eu vou ter que pensar automaticamente também nessa educação, nesse mundo 4.0 para me auxiliar na manutenção desse meio em que a gente vive, né? A gente sabe que precisa disso também. Então, tem aí o quinto, que é o Adamar, a gente chama Adamar mesmo, tá? O Adamar é muito legal também, porque ele é muito parecido com o Guianet, mas assim, o Adamar, ele proporciona a pessoa identificar a praga, comparar com o banco de imagens que ele tem e fazer as anotações. Então, por exemplo, eu cheguei no campo hoje, e eu percebi lá a manchinha preta, comparei, ele já me disse o que era, e eu vou anotar. Hoje, 29, né? Hoje, 30, perdão. Hoje, 31 de outubro, aconteceu, em 2020, identifiquei a praga tal. Ele vai fazendo monitoramento. E o Adamar trabalha com nuvem, né? Tá aqui ele, ó. Ele trabalha com a nuvem. Então, ele trabalhando com a nuvem, vai ficar todos os dados armazenados. Dessa forma, o produtor ele vai ter consciência de que, por exemplo, essa praga aparece sempre mês de outubro, sempre mês de março, porque ele vai ter todo aquele escopo lá de anotações para ele, tá? E aqui eu trouxe alguns canais para vocês terem acesso, né? Se vocês quiserem aí. E aqui, eu vou voltar aqui, porque tem muitas coisas, e aí até o que vocês me perguntaram que eu não soube responder, eu vou pegar esse PDF, é um artigo muito bacana da Embrapa, eu vou colocar aí no chat para vocês terem acesso. Coloque, é um artigo, leiam, fiquem mais por dentro do assunto, tá? Deixa eu jogar aqui. Fiquem por dentro também desse assunto, é muito legal muito legal esse artigo, porque ele vai trazer a importância do agronegócio, a importância desse mundo business que a gente está vivendo agora, e a gente precisa ficar por dentro do que está acontecendo. Então, como eu vi vocês colocando lá no início, naquela caixinha de diálogo, que vocês colocaram, meu pai já trabalha com isso, eu já conheço, já tenho uma familiaridade. Então, dá uma lida nesse artigo, ele é muito bacana, tá? E ele traz informações bem pertinentes sobre o agronegócio 4.0. Não só agricultura, mas ele traz um pouco mais da pecuária também. É bem interessante. E aí a gente tem algumas, para vocês ficarem sempre ligados, quem quer investir. Então, a Embrapa é um canal que a gente tem, que é o maior, tá? Da nossa empresa brasileira. O Conab também, o IBGE, que vai trazer questões, né, detalhadas informações sobre a agricultura no Brasil, o Instituto de Economia e Agrícola, que é o IEA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, é muito bom a gente ficar ligado nos Estados Unidos, que ele importa muito daqui do Brasil, tanto Estados Unidos como China, gente, está com o maior problema, a China dos Estados Unidos, porque eles não têm mais espaço para crescer. Né, espaço, e o Brasil ainda tem uma grande área que pode ainda vir se desenvolver no agronegócio. A gente tem aí a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, né, que é a BIOV, e tem também os Centros de Estudos Avançados aplicada da Exalc. Então, quem quer saber mais sobre os investimentos, aplicativos que estão saindo novos, aí é só ficar por dentro dessas plataformas todas, tá? Eles trazem muitas informações bacanas para a gente. Mas agora, isso aqui é um workshop, não é só palestra, fica muito chato. A gente tem uma atividade para fazer, tá? Então, qual é essa atividade que nós vamos fazer juntos? Não importa se você está do celular, do computador, notebook, Chromebook, tablet, iPad. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai usar o Padlet. O Padlet é de mapas. Então, o que é que a gente vai fazer? Eu vou colocar esse link aqui, lá no chat, e vocês vão clicar nessa bolinha vermelha que está aqui, e vocês vão pesquisar um país ou uma curiosidade sobre o agronegócio nesse local que você pesquisou. Então, por exemplo, aqui, vocês vão ver quando abrir lá, tem uma localidade marcada que é a Rússia. Então, eu já coloquei lá uma curiosidade da Rússia, do agronegócio, sobre a economia de lá. Então, eu quero que vocês pesquisem, vocês vão fazer isso, pesquisar, quando eu colocar o link,
vai na bolinha aqui no cantinho, clica na bolinha e faz uma pesquisa sobre o país que você quiser e tem curiosidade sobre alguma coisa relacionada ao agrobusiness, ao agronegócio 4.0 nesse país, tá? Depois a gente vai sortear aqui quem é que vai explicar para a gente o porquê de ter escolhido esse local. Tranquilo? Deu para a gente entender? Deixa eu abrir aqui. Essa é a minha telinha, olha. A de vocês pode não aparecer tão grande, é aqui no cantinho, estão vendo aqui no cantinho? Quando vocês clicarem, daqui a pouco eu boto. Aqui eu posso, ó, ver mais ou ver menos. Então, eu coloquei aqui, eu posso ver mais. E aí, o de vocês pode ser que apareça assim. Ou eu posso ir no cantinho aqui, ó, digitar no ver menos, que aí eu consigo ver o mapa inteirinho, tá certo? Então, olha, clica no mais. Quando clicar no mais, já tem aqui, pesquise um lugar pelo nome. Aí você pode colocar, sei lá, Canadá, e colocar exatamente o que você quer. Agronegócio, por exemplo, e aí vem, ó, México, enfim. Coloca aí qualquer país que você queira e bota para pesquisar. Quando você colocar para pesquisar, ele já vai direto no local e você vai escrever. Tá vendo que ele já fica aqui? Com o cursor paradinho, você vai colocar aqui nesse cursor paradinho. Já pesquisei, ó. Ficou em Minas Gerais o agronegócio, e aqui, ó, tem a setinha. Eu vou colocar aqui, ó, meu nome, Thaís, e vou dizer, escolhi porque, e você vai explicar pra gente o porquê. Combinado? Ok. Então, eu vou colocar aqui agora o link, olha, compartilhar, deixa eu pegar o link aqui, copiar o link, e vou jogar aqui no chat. Essa vai ser a nossa tarefa. Vocês que vão investigar agora, clicando lá no Padlet. Combinado? Clica aí no link e vamos juntos montar o nosso painel. Oi? Não, eu abri já para esperar se alguém vai falar alguma coisa. Fica de olho. Tá, pessoal, vamos colocando lá, então. Até eu estou abrindo aqui, vamos ver se eu consigo. Isso. Vê se consegue abrir, para quando você clica, se abre tranquilo. Isso, já abriu aqui. Pronto. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloca aí, que a Pro vai me falando, tá bom? Então, eu tenho aí, ó, como anda o agronegócio pelo... Olha, já tem gente colocando Estados Unidos, bacana. Temos aí gente colocando Coreia do Sul, legal. Não esquece no cursor de colocar seu nome e o porquê, tá? Muito legal, vocês já estão fazendo. Ai, que legal. Olha só, o agronegócio pelo mundo. E aí a gente vai sortear aqui para ver quem é que vai comentar para a gente, tá bom? Como anda o agronegócio nesses países que vocês mesmos escolheram. Temos aí chegando, olha, Coreia do Sul, tem aí Chile, já tem gente no Brasil, África do Sul chegando, que legal, vamos lá. É muito bom vocês ficarem por dentro de tudo o que acontece no mundo com relação ao agronegócio, tá? Porque aí a gente consegue saber exatamente qual tipo de investimento eu quero fazer, qual tipo de cultura está sendo muito mais valorizada no mundo afora, para a gente não ficar com o pensamento de que eu só vou fazer aqui no Brasil. Né? Para começar, ok, porque a gente começa de baixo mesmo, né? Então começa pequenininho, mas aí a gente nunca pode, porque começou pequeno, pensar pequeno e continuar pequeno. Começa pequeno, mas já pensando onde você quer estar futuramente. E como eu vi que vocês colocaram aí, meu pai já tem fazenda e tal, já trabalho com ele, isso é super legal. Dá continuidade ao trabalho que foi desenvolvido na família, já nos dá uma certa equilíbrio, né, dentro da própria localidade, já dá nome, porque já tem história. E isso é muito legal, já se faz pelo nome da família. Então, quem quer investir, continuar ajudando a família, isso é muito legal. Tirar um pouquinho da nossa mente de que só é feliz. Tem uma pergunta do Isaías. A senhora ouviu falar sobre Startup World? Eu sou péssima em inglês. Então. Startup World Cup 2020. Se vocês rirem de mim, vocês vão ver. Então, já é meu aluno, não pode rir. E quem não é, já vai me conhecer. Ótimo. Tá. Espera, rapidinho. Caio não conseguiu entrar, Caio? O Caio disse que não conseguiu. O que aconteceu, Caio? Você não viu? Vamos ver se ele responde ou se ele está tentando lá. Porque para mim deu direitinho, só cliquei e já abriu direto. Clicou, ele já abre.
Enquanto você me diz o problema, Caio, eu vou responder aqui a Isaías. Isaías, eu não ouvi falar, meu amor. Você quer abrir e contar para a gente? Traz um pouquinho da experiência, abre o microfone e conta para nós. Isso, fala, Isaías. Fala, Isaías, enquanto o pessoal está fazendo dever de classe. Bom dia, professora Thaís. Oi, filho, bom dia. Tá, novamente. Bom dia, professora Thaís, professora Milena e os demais colegas que estão aqui. Essa startup é uma competição que ela visa o agronegócio. Startup, como óbvio, ela é algo tecnológico, né? Então, ela vai focar nesse ano 2020 essa questão do agronegócio, né? Focando em soluções para os problemas específicos do agronegócio, do campo e tal. E são várias startups competindo, disputando um prêmio de $1 milhão. Nossa! E penso ser um incentivo. Penso em um incentivo para essas startups, não só pelo dinheiro em si, mas para ajudar os produtores rurais mais carentes, né, para evoluir e alavancar suas produções. E com isso, só o Brasil e eles mesmos têm a crescer e evoluir. Entendi. Pô, muito legal você trazer isso, muito legal. Então, fica a dica, convidar aí para quem quiser, né? Você tem uma startup também? Faz parte? Não, eu ouvi falar na TV isso aí, sábado passado. Ah, tá bom, tá bom, tá bom. Então é bom a gente ficar, por isso que eu falo, tá vendo? Por mais que eu esteja estudando agronegócio, a gente foge uma coisa ou outra ali, é incrível, porque assim, as coisas estão tão aceleradas que enquanto eu estou tentando entender esse mundo aqui, já tem coisa acontecendo, nossa, Exato, é tudo muito rápido, né? É uma das características dessa sociedade agora. Isso, dessa era digital, né? Viste o comentário do Henrique ali, abaixo, uma pergunta sobre a atividade, ó. Naquele quadrado é só botar que por que escolheu o país? Isso, bota só o porquê. Por que você escolheu esse país? Nossa, como nosso mapa tá bonitinho. Então, só coloca o seu nome e por que você escolheu esse país. Então, eu vou olhar aqui, tá? Como eu não sei quem foi que colocou nada, então não dá para saber, eu vou pedir aqui. Quem colocou Canadá? Explica pra gente, Canadá. Maurício Beck. Eu estava escrevendo ainda. Meu amor, então continua. Você quer continuar? Vou continuar o quê? Continuar a escrever? Uhum. Vá, meu amor, vá. Escreva. Daqui a pouco eu volto para você, tá bom? Então, vou ver aqui quem já... Acho que 2 pessoas colocaram aqui. Nossa, México. Fiquei curiosa agora. Ah, não, separou aqui. Foi em locais diferentes. Ok. Quem colocou México? Deixa eu ver aqui. Carlos Eduardo. Está escrevendo, olha, né? Carlos Eduardo, você quer abrir? Pode abrir o microfone, Carlos. O Carlos não é meu aluno. É que eu fiquei com dúvida, porque, tipo, não ouço falar muito de agronegócio, essas coisas. Ah, tá. De lá. Ah, tá. Ah, você ficou curioso por isso. Ok. Deixa eu só fechar o seu aqui. E a gente colocou outra pessoa aqui. O Nicolas. Gosto da cultura deles. Nicolas. E como é o agronegócio lá, Nicolas? No México? Nicolas quer falar? Acho que eles ficam envergonhados. Abre o microfone, Nicolas. Nossa, gente, eu falei tanto. Isso é uma coisa também que está vindo com o mundo digital, com as aulas digitais, né? Presencialmente, ninguém fica encabulado de falar na sala de aula. Pois é. Então, agora, assim, abrir câmera e abrir o microfone, meu Deus. Então, vou deixar aí. Quem quer abrir o microfone e falar um pouquinho desse lugar que escolheu? Porque, assim, ó, o mundo está cheio de tecnologias digitais para nós. E tem muito agronegócio, agrobusiness espalhados aí pelo mundo inteiro, né?
Então, assim, quando eu pedi a contribuição de vocês, foi justamente para a gente entender e ter essa curiosidade. Nossa, deixa eu ver como é que está o agronegócio lá na Coreia. Deixa eu ver como está o negócio lá na Ucrânia, como eu vi aí, ó, alguns colocaram aqui Ucrânia. Então, a ideia, quando a gente faz e usa esse tipo de aplicativo, né, como eu estou colocando aqui para vocês, é justamente para a gente entender um pouquinho como anda o agronegócio lá fora, como é que está sendo o agronegócio lá fora. Né? O Brasil, ele tem um potencial incrível, gente, incrível. A gente tem aí produção nós estamos entre um dos maiores produtores de milho do mundo. Se não me engano, a gente estava em segundo lugar abaixo dos Estados Unidos, e com relação à soja, não me lembro se foi o quarto ou quinto, mas eu lembro que o milho bomba aqui no Brasil, sabe? A gente tem uma produção muito bacana. Então, se for para investir em alguma coisa, será que só porque eu moro aqui nessa região, o milho seria um bom investimento? Isso tudo é bom para a gente analisar, para não ter, né, nenhum tipo de problema com relação a custo-benefício. E a grande ideia do agronegócio é a gente entender de verdade do negócio que você vai fazer dentro da sua fazenda, como vai ser feito esse negócio e qual vai ser o público consumidor desse negócio. Então, tem que ser analisado com muito carinho. Vou plantar, Thaís, ok, já analisei isso tudo, a gente tem um mercado, tá bacana, ok. Agora, olha pelo mundo como eles estão cultivando milho. Eu acho interessante a gente olhar para dentro, né, da nossa realidade, mas olhar o que está acontecendo lá fora. Porque se eu só ficar preso aqui, eu posso deixar de não aprender alguma coisa com outro país, não entender muito bem o que acontece no mundo afora com relação à cultura que eu quero desenvolver na minha fazenda. Então, é muito legal a gente ficar de olho nisso tudo, tá? Curiosidade, como o colega falou aí. Você foi para o México? Não, eu estava curioso para saber. Essa curiosidade tem que andar grudado com a gente 24 horas. A gente precisa ter essa curiosidade mesmo. Por quê? Porque são essas curiosidades que vai fazer a gente ir em busca de algo para saciar esse nosso desejo de entender. Eu estou estudando um pouco mais agora a fundo do agronegócio, mas assim, eu não sou expert no assunto. Eu não tenho uma expertise total para dominar o agronegócio, mas eu estou caminhando para isso, porque cada dia é uma curiosidade. Essa ideia que o Isaías trouxe mesmo do encontro, né, das startups, nossa, isso é sensacional, eu já fiquei aqui curioso, já vou fuçar aqui um pouquinho para entender. Então, essa é a ideia, é a gente trocar essas informações, trocar o tempo inteiro de conhecimento, entender um pouquinho quem é que está falando sobre o assunto. Eu gosto muito de ler artigos que falem sobre esse mundo do agronegócio, para a gente ficar por dentro. Globo Rural. Quem nunca assistiu um programa de Globo Rural? Sabe? Pequenas empresas, grandes negócios. Eu lembro que semana passada eu fui... Acho que foi semana passada, eu retrasada, estava com a minha irmã. E aí, quando a gente assiste aquele programa, nossa, dá vontade de abrir tudo que eles falam. Olha, você investe isso e você consegue em pouco tempo ter aquilo. Mas espera aí, gente. Aquela empresa que ele está abrindo naquela localidade, para aquela região, para aquele consumidor. Então, eu tenho que ver se aquele produto eu vou usar aqui na minha cidade, aqui na minha região, vai fazer sentido para o meu negócio. Então, assim, uma coisa é olhar... O que foi? Minha irmã olhou... Estava mostrando como fazia blocos com aquelas caixinhas do creme dental. Caixa não, aquele plástico do creme dental. E mostrando que aquilo acumulado, dá para fazer blocos e construir casas. E aí ela falou, não, eu vou começar a juntar agora, eu vou fazer também. E aí eu fiz assim, sim, você viu a quantidade que tem que ter, você viu a parceria, porque tem que fazer parceria com as empresas, fazer parceria com os badameiros que a gente tem, né, que são os catadores de lixo, né, que eles catam, então aqui a gente chama de badameiros. Eles catam, então você tem que fazer parceria, porque se o senhor depender de escovar o dente e para ter um coisinho daquele, não vai dar certo, né? Então é analisar o mercado mesmo. Abre o microfone para mim, alguém? Isso, o Isaías perguntou, posso complementar essa questão do agronegócio relacionado à economia? Acho que em relação à atividade, né? Meu filho, pode? Abre o microfone. E o Henrique também tinha perguntado ali, naquele quadrado é só para colocar por que escolher o país? Foi, a gente respondeu antes. Eu já tinha falado. Eu tô louca. Isaías, abra, meu amor. Estou adorando você trazer essas coisas para a gente. Esse mundo do agronegócio é fascinante. Pode falar.
Pois é. A senhora falou da soja aí, que nós estamos em primeiro lugar, ou algo assim, na exportação. E uma coisa também, aliás, a soja não, milho. E eu quero trazer também a soja, o arroz e a carne, que são produtos Tá que nós cortando, seu áudio. exportamos bastante para os outros países do mundo. Sim. E nesse ano atípico, né, com a pandemia, onde todos os setores da economia estão estagnados, assim, não crescem, o agronegócio é o único setor que está em constante crescimento. Tanto que nós alimentamos, digamos assim, o mundo inteiro, o nosso agronegócio. De tal forma que nós exportamos, como eu falei, várias coisas, e o governo brasileiro ele precisou isentar as alíquotas de importação, porque senão a inflação ia aumentar, triplicar o nosso país, entendeu? De tanta procura que teve esse ano nos nossos produtos. É isso aí, professor. Arrasou. É isso mesmo. Pô, que legal. Você gosta desse mundo do agronegócio, né? Eu tô percebendo aí. Você já é fazendeiro? Você já tem seu agronegócio? Muito bacana essa sua fala, porque, assim, mostra o quanto nós somos um celeiro para o mundo mesmo, sabe? Eu acho que o Brasil precisava, os nossos governantes mesmo, valorizar muito mais o que nós temos dentro de casa. Eu acho que isso tinha que ser muito mais trabalhado. É isso que tem realmente feito com que a economia não parasse. Então, assim, se a economia não parou por causa do agronegócio, por que eu não valorizo mais? Por que não tem um maior investimento nesse segmento, sabe? Então, assim, eu acho que depende muito da gente saber. E agora, né, a gente está aí em período de eleição, está aí essa caminhada geral, a gente precisa analisar realmente com calma, a gente entender o que quer para o futuro, para que realmente alguém ou os ministérios realmente valorizem o agronegócio no Brasil. Todo mundo está vendo e vê com um olho desse tamanho, né, a nossa economia, e muitos querem vir para cá somente mesmo para pegar, tanto que eu estava olhando essa semana, saiu uma reportagem mostrando que as melhores frutas são importadas. E aquelas que têm algum defeito ficam no Brasil. Aquelas que não são bem vistas, elas vão embora, né? Então, assim, qual é o melhor café? É do Brasil, mas não fica no Brasil. O melhor café ele é exportado. As melhores laranjas, as melhores frutas. Gente, nós temos frutas que são vistas no mundo inteiro porque só conseguem ser produzidas aqui pelo nosso cenário, por ser um país tropical e tal, e vai embora. Sabe? Então, assim, eu fico olhando até que ponto o nosso país tem valorizado essa agronomia, valorizado esse agronegócio. Então, é isso que a gente tem que ficar de olho quando eu falo, gente, fica de olho e lê também sobre como está fazendo lá fora. Eu gosto muito de ler o El País, traz informações, assim, muito pertinentes sobre a questão do agronegócio na Europa. Então, traz informações para a gente também, quando eu vou fazer essas leituras fora, não é simplesmente porque eu vou ser curioso para ver isso. Não é isso, não. É para eu ver como o mundo está enxergando o Brasil com relação ao agronegócio. Então, a gente precisa ter essa sacada também, né? De olhar, então, assim, nossa, está sendo muito valorizado e eu estou vendendo a preço de banana aqui, sabe? Então, valorizar a nossa economia, valorizar esse negócio que eu tenho, que não é fácil a produção, não é fácil a exportação, mas que ainda assim foi o único, como o Isaías trouxe, que continuou mantendo a economia do país. E isso precisa ser valorizado. E não é barato também a implementação, inclusive, do 4.0, né? Para o produtor. Exatamente. Quando um produtor diz assim, não, eu vou colocar essa era digital aqui, né? Sair um pouquinho só das TICs e botar agora o TEDx, então eu preciso estar por dentro disso. Se eu quero um mundo digital, peraí, eu vou ter um investimento grande para colocar o digital, com sensores, com drones. Então, tá bom, eu vou colocar isso tudo para ter uma produção muito boa, uma produção bacana. Então, assim, quem é que vai me pagar por tudo isso que eu estou trazendo de benefício para o meu negócio? Então, eu tenho que analisar, por exemplo, de verdade, quem é que está pagando mais e melhor pelo meu feijão? Quem está pagando melhor pelo meu arroz?
sabe? Eu preciso ficar de olho no mundo por isso. Eu preciso estar, por isso que eu trouxe aquele aplicativo do agronegócio, justamente das cotações da agropecuária, para a gente ficar de olho quem paga mais, quem paga menos. É isso, é assim que os produtores se mantêm, sabe? Então, assim, eles vão analisar também. Se eu tô, olha, Mato Grosso está pagando a safra com um valor muito acima do mercado, mas espera aí, eu sou aqui do Sul. Quanto eu vou gastar de combustível até lá para que realmente valha a pena esse negócio? Então, aqui está pagando mais barato, ok, mas eu já não vou gastar com combustível da mesma forma que eu gastaria se eu fosse para o Mato Grosso. Tudo isso tem que ser colocado na balança. Tudo isso tem que ser analisado. E isso, Thaís, se eu não... Oi. Nós, só para chamar a atenção, então, do horário, que já estamos em 11h23, Tá e às 11h30 nós temos a outra atividade, né, da live. O pessoal no grupo da coordenação já estão nos chamando, assim, né? Tem Joia. algumas que já estão encerrando, só para a gente direcionar para o final mesmo. Pronto, então olha quem só. chamou? Quem chamou? Diana, eu queria fazer uma pergunta. Fala, Jonathan. Queria fazer uma pergunta. Pode perguntar. Se eu souber, eu respondo. Tu falou, no caso, que teu pai, ele planta soja na Bahia. Não, arroz na Bahia, né? Não, eu dei um exemplo. Vamos supor que meu pai plante. Foi um exemplo. Era só um exemplo. Eu achei que teu pai plantava. Eu ia fazer uma pergunta diferente a isso. Meu pai é da área de saúde. Agora, é minha família que eu falo, é o meu primo. Meu primo tem uma fazenda, mas ele trabalha com bois, ele é pecuária. Eu dei o exemplo do arroz. Bom. Tá. Não, é que eu achei que teu pai ou teu primo, se ela plantava o arroz. Aí eu tenho que fazer uma pergunta referente a isso. Oh, perdão. Mas, enfim. Gente, Tá olha bem, só. Thaís, então, só para a gente ir encerrando. Isso. Como nós já estamos chegando aí no final, eu gosto de fazer sempre um feedback, porque nem todos conseguem falar, se pronunciar. Eu vou colocar o link aqui no chat. Vocês vão do mesmo jeito. Clica no link e coloquem 2 palavras como foi a formação para vocês sobre agronegócio. Então, 2 palavras. Quando você clica no link que eu coloquei aí no chat, foi o mesmo Mentimeter lá. Só que ao invés de colocar texto, você vai colocar uma palavra aqui em cima e uma palavra aqui embaixo e enviar, tá? Escrevem 2 palavras que demonstrem como foi sua manhã hoje, aqui, com o amigo e com a Promilena, e com os colegas todos de vocês que participaram desse momento. Como foi essa manhã para vocês? Então, podem colocar mesmo. Se foi ruim, pode botar. Não tem como eu saber, não boto o nome, né? Então, é totalmente idôneo, totalmente autônomo, anônimo, aliás, perdão. Anônimo. Então, é só vocês colocarem. Como foi essa manhã da gente conversando sobre o agronegócio, o Padlet que nós fizemos no início, aí do mapa. Como foi hoje esse bate-papo para vocês? Se foi cansativo, bota. Se foi gostoso, bota também. Então, coloca só para eu ter um feedback de como foi a nossa manhã de hoje, tá bom? Para a gente já encerrar e partirmos aí para os próximos afazeres que vocês têm de atividades no decorrer desse trabalho. Então, aí tem palavra chegando. Ai, que linda a nossa nuvem de palavras! Então, tem aí, ó. Foi importante, muito boa, esclarecedora, interessante, maravilhosa. Que massa! Foi muito bom, foi uma interação, muito aprendizado, foi ótimo. Inovação, informante, foi boa, foi muito boa. Gente, que legal! Muito, muito obrigada. Temos aí palavra em evidências, né? Que é a palavra interessante, maravilhosa, aprendizado exemplar. Ai, que chique! Então, essas palavras que estão maiores é porque mais de uma pessoa colocou, aí ela não se repete, ela fica em evidência, tá? Então, tem aí, ó. Ai, que linda a nossa nuvem ficou, gente. Então, esclarecedora, enriquecedora, foi de aprendizado, conteúdo variado e bom, que legal, foi produtivo. Outro botou, ó, gostei bastante. Pô, que legal, gente. Fico muito, muito feliz em ter contribuído um pouquinho com vocês dessa... Gostei, vou fazer o print dessa nuvenzinha, achei muito legal. Então, a ideia era justamente essa, era só trazer um pouquinho, claro que não
fim daqui, né, a discussão, foi só para deixar vocês mesmo instigados com relação à temática. Agradeço de coração vocês terem ficado até aqui, tá bom? Então, muito obrigada pelo carinho, pela recepção. Promilena, meu amor, te agradeço de verdade. Acho que foi uma sintonia muito bacana da gente fazendo essa jogadinha, eu adorei. Então, Escola Espírito Santo, obrigada de verdade, viu, amores? Isaías, obrigada pelas suas inferências também. Obrigada a todos que contribuíram aí participando, se não ligando o microfone, mas colocando no chat, participando no Padlet, com o Mentimeter. Muito obrigada de verdade. A Baiana aqui agradece. Um cheiro para todo mundo, como diz aqui na minha Bahia, um cheiro para todo mundo. Promilena. Ai, coisa gostosa. Muito obrigada, Thaís. Foi tudo aquilo que escreveram ali na nuvenzinha, aquelas palavras maravilhosas, foi mesmo. Tomara que tu possa vir a Bagé, ano que vem, mas aí eu vou conversar com o pessoal lá da escola para que tu venhas no final do ano ou no início do ano, não no inverno, né, Thaís? Tem frio, pelo amor de Deus. Não, vamos ir no verão, que tu já vai estar mais acostumada, aproveitar, passear um pouco aqui na campanha gaúcha e Legal. poder conversar com a gente, porque tu tem muito do nosso clima franciscano, assim, uma pessoa para cima. Pessoal, eu vou fazer uma proposta, vamos abrir a câmera para a gente fazer um print oficial da tela? Todo mundo abre a câmera e eu faço o print aqui para mandar para a Josi, que depois vai colocar lá enfim, no site da feira, né? O registro oficial de hoje. Minha testa fica perdendo de suor, gente. Mente brilhante, nós somos mentes brilhantes. Mentes brilhantes. Não tá dando conta, não, ventilador, mais não. Aqui agora tá ficando calorzinho, né, gente? Pelo menos aqui onde eu tô, a janela tá fechada. E agora eu tirei o casaco, já tá começando a ficar calor. Mas tá bom. Deu, é isso? Cadê os guris? Os gêmeos? O Enzo e o Guilherme. O Matheus tinha caído, me pediu de novo para entrar. É isso? Posso tirar o print? Tem uns que ainda estão de bolotinha aí. Coisa séria. Não tem jeito, essa gurizada é medonha, né? Difícil. Ai, Marina, beijo. Que saudade tua, amor. Tem algumas turmas de terceiro ano que eu não estou dando aula esse ano, então eu não encontro com eles. Então tá, então vamos tirar um print bem lindos. Ai, tem um monte de gente bonita, né? Coisa boa essa gurizada. Sorriso, 1, 2, 3 e print. Deu, tirei. Matheus Secom também, ó, saudade. Esse gurizada tá saindo do colégio agora esse ano. Esse ano diferentão. Então tá, gente. Muito obrigada pela participação de vocês. Espero que tenham realmente aproveitado bem. Foram muito bonitos, muito franciscanos, bem educadinhos. Parabéns. E agora nós vamos para a live, né? A live do Rodrigo Flores, que já está lá no colégio. Já colocaram aqui imagens dos bastidores e já está iniciando, então, a live com o Rodrigo. É só clicar no link da live para assistir o encerramento, então, da feira. Muito obrigada, beijo no coração de todos. Obrigada, Thaís, mais uma vez. Nada. Tchau, gente. Tchau.